Valéria e sejam todos bem-vindos! Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Adamas a ler, resumo do primeiro episódio. Olá pessoal, e vamos de Adamas a ler, resumo do primeiro episódio, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre a série. É uma comédia romântica muito linda, que conta a história de Harizan e Poiraz, que são totalmente opostos. Ela trabalha em uma grande empresa onde seu chefe, Doigun, a engana, prometendo uma promoção para trabalhar em Tóquio, que é o sonho dela. Mas tudo tem um preço, né? Ela precisa ajudá-lo a encontrar Ali Osgur em uma ilha e tentar descobrir uma falha dele para que ele possa boicotá-lo e com isso comprar suas terras para colocar em prática o desenvolvimento do lugar. Mas Hakan, que trabalha na empresa, diz para Harizan que não é uma tarefa fácil, porque o homem, além de rabugento, é odiado por todos. Harizan prioriza o trabalho sempre, deixando a diversão de lado. Ela precisa fazer uma apresentação sobre o conceito de verão, falando sobre a natureza, vida saudável, amor e tals. Mas na prática não é o que ela curte, pois é totalmente urbana. Gosta da agitação do dia a dia, vive correndo contra o tempo, totalmente diferente de Poiraz, que é um homem pacato, mas não socializa. Ele também não suporta pessoas invasivas. Porém, o conceito que Harizan apresenta na reunião vai de encontro à vida dele. Bastaria mostrar um vídeo da rotina do Poiraz que casaria perfeitamente com a pauta da reunião. Harizan faz uma bela apresentação e é ovacionada, inclusive pelo chefe. Poiraz cuida da sua avó, que após uma queda a deixou em coma. Em uma conversa com sua amiga Biridik, Harizan fala do sucesso da apresentação, mas questiona como as pessoas retornam à natureza sem os prazeres de ir ao cinema, lojas, teatro, festas, clubes e tals. Sem contar que todos se conhecem, falando que não poderia morrer de tédio para comer tomates frescos. E a amiga discorda, dizendo que é o sonho de todos. Mas Harizan é firme em dizer que não pode morar em um lugar, exceto na cidade. E ainda fala com convicção que não se apaixonaria o suficiente para perder sua mente, ou seja, totalmente cética. A mãe de Harizan chama-se Zeynep, uma costureira falida sendo ignorada pelos designers do mundo da moda. Ela desabafa com sua filha, que a motiva dizendo que ela terá grandes encomendas, mas a mãe, muito irritada, diz que após o desfile nenhuma boutique ligou, enquanto Harizan continua tentando incentivá-la para não contrariá-la. Harizan descobre uma carta do banco e logo depois questiona a mãe por não ter aberto. E Zeynep diz que é sobre um empréstimo, se recusando a estragar seu humor, que já está péssimo. Harizan chega felizinha no escritório e conversa com seu chefe, que está na companhia de Hakan. Ele a elogia, se referindo à apresentação feita no dia anterior, e logo depois fala que irão tratar de outro negócio. E Harizan se empolga, achando que é sobre a posição em Tóquio, mas fica frustrada quando ele diz que não, e fala sobre a ilha de Alonisos, terra natal da sua mãe. Mas ao tentar ignorar o chefe falando sobre o escritório que será inaugurado em Tóquio, é ignorada, dizendo que existem coisas mais importantes, se referindo às terras na ilha, dizendo que teve conhecimento através de fotos que Hakan havia lhe mostrado, dizendo também que o lugar é lindo, verde, próximo ao mar. Ele diz a Harikan que o lugar combina com o novo conceito, e férias, se referindo à construção de um hotel. E nesse momento ela procura entender o que deve fazer, como, por exemplo, convencer o dono, né? E Hakan é direto em dizer que ela não pode convencê-lo, depreciando o homem, dizendo que ele é uma pessoa teimosa, arrogante, fechada e egoísta, e adianta que ele não se interessa por dinheiro. Ela insiste em falar sobre a posição em Tóquio, mas Doigu a engana, pedindo para ela pensar em algo para ele vender o terreno, para que a posição seja dela. Ela tenta passar a bola para Hakan, que também conhece a ilha,
mas o chefinho diz que ele já fez sua parte mostrando o lugar. Mesmo hesitando e tentando convencer o chefe sobre não conhecer nada sobre terras, azeitonas, enfim, Hakan fala sobre a fábrica de azeite e que o tal homem investiu fazendo um empréstimo, comprando equipamentos, inclusive. O chefe pede que ela vá até a fábrica para tentar encontrar algum detalhe que o favoreça para fazê-lo vender o terreno. Harizan se preocupa com possíveis trabalhadores dessa fábrica, afinal ela é correta e não pensa em prejudicar ninguém, deixando-os sem trabalho. Após perguntar o nome do proprietário da fábrica, Hakan diz que é Osgur, mas Harizan se preocupa com a família dele e Hakan diz que ele não tem esposa nem filhos, que é egoísta, portanto solitário. Harizan não se conforma em ter essa missão e Hakan diz que ele é da ilha e, como ela, não poderá andar por lá. E ela imagina que ele esteja com medo de ter um relacionamento ruim com Osgur e ele diz que apenas se cumprimentam às vezes. Existe alguma rusga entre os dois, com certeza. E enfatiza que todos da ilha odeiam Osgur para convencê-la. E o chefe ameaça a menina dizendo que ela perderá a oportunidade em Tóquio caso não aceite esse trabalho, entregando um dossiê sobre o projeto para ela. Alpes, amigo de Poirais, ao chegar na fábrica, percebe que algo não está indo bem na produção e Poirais explica que não está na temporada das azeitonas e seu amigo fica preocupado com o empréstimo que Poirais precisou fazer. O guia turístico Sadik, que é cômico, insiste em levar turista para visitar a fábrica, deixando Poirais irritado. Ele é corretor, ele vende miçangas, ele faz tudo nessa ilha. E apresenta a fábrica como se fosse um lugar antigo, histórico, e é repreendido por Poirais. Mas o homem amolece o coração do Poirais dizendo que fez brochuras, pedindo que assim que acabarem não levará mais ninguém. E Alpes pede que Sadik retire as pessoas de lá. E o homem fica preocupado, pois terá que devolver o dinheiro que os turistas pagaram, dizendo que comprou um tablet para a mãe com aquela quantia. E Poirais abre uma exceção para aquele dia. E Sadik promete não levar mais ninguém lá. E Poirais ainda diz em bom tom que o lugar foi construído há pouco tempo e Sadik tira todos do local. Haziran, a caminho da ilha, conversa com sua amiga Biridik, super angustiada, se sentindo mal no mar, e pede para a amiga distraída. Elas acham que o dono da fábrica é um senhor. Elas tentaram achá-lo nas mídias sociais, porém não encontraram. Finalmente a balsa chega na ilha e ao ser ancorada, Poirais chega de carro para buscar mercadorias e Haziran fica aflita com a paciência das pessoas para desembarcarem. Haziran diz para Biridik que sua tia, que mora na ilha, e sua mãe não se falam desde a juventude, dizendo que esse é um grande segredo que ela não conta. Quando Harizan se aproxima de Poirais, seus cabelos esvoaçantes se aproximam do narizinho dele, deixando o homem em transe com a fragrância. Ele chega a fechar os olhinhos. Ah, que fofinho, gente. Haziran, acostumada a andar rápido na cidade grande, deixa sua amiga Patricinha para trás com a mala. Ela recebeu um panfleto sobre uma maratona de dança que ocorreria à noite no Jardim do Chá e ela achou a ideia interessante para atrair turista, dizendo para a amiga que Hakan estava certo e que o lugar precisava de mais turistas. Harizan diz que a fábrica será a última parada e sua amiga pergunta por que ela está tão apressada nas ruas e ela responde que é hábito. Cena cômica. Quando pararam para tomar café, naquele momento Harizan viu o guia mostrando um ponto turístico local juntamente com a Biridik. Era um poço do amor e brincaram com aquilo. Logo a dona do local, Melissa, apareceu perguntando onde Hadik encontrava aquelas mentiras. Harizan e Biridik pediram coisas absurdas para o local e ficaram no café turco mesmo. Ao entrar na padaria, Harizan ouviu a conversa da dona da padaria com Ali Osgur e associou o nome. E para variar, ela brigava com ele ao telefone, reforçando o fato de ninguém gostar dele. E falou mais uma vez com a amiga que Hakan estava certo, que todos da ilha odiavam Ali Osgur. A amiga de Haziran sugeriu que fossem à praia e ao chegar encontraram um antigo hotel abandonado.
E Haziran disse que eram 3 donos e que se ela estivesse em uma situação difícil, tentaria convencê-los a vender. A amiga tinha levado até biquíni, enquanto Haziran estudava o dossiê. Eu entendi, após a amiga de Haziran pedir que ela fizesse uma terapia, que algo no mar muito ruim aconteceu no passado dela. Em seguida, Haziran viu Poirais de longe, sem camisa, maravilhoso, e ficou encantada. Mas um adolescente sentou ao seu lado querendo socializar, e para que o menino saísse dali, ela disse que estava com o namorado, e quando ele apontou para Poirais, perguntou se era ele, e ela confirmou. E o menino disse que não tinha nada a dizer e saiu apressado. Quando ele passou por Poirais, disse onde seu namorado estava e ele não entendeu absolutamente nada. Haziran foi com o guia e sua amiga até a fábrica para tentar obter alguma informação e conseguiu ouvir a conversa do guia turístico com um amigo do Poirais que mencionava um empréstimo e correu para o escritório, conseguindo obter as informações que desejava, fotografando tudo. Poirais chegou naquele momento colocando todos para correr e Haziran ficou presa no local, sendo encontrada por ele, mas conseguiu contornar a situação dizendo que havia se perdido. E Poirais foi hostil com ela, dizendo que o local era privado, pedindo que ela se retirasse, e ela sem imaginar que ele era o dono. Mas o cheiro no lugar despertou a curiosidade nela, que dizia já ter sentido antes, e Poirais a fez cheirar, apreciando a menina e rolando uma troca de olhares logo depois. O momento mais engraçado foi quando ela pisou em uma mistura de restos de azeitonas, moscas, insetos, deixando a louca estragando seus saltinhos, e ele super irônico com ela. Quando Biridique encontrou a sua amiga, ela estava limpando seus saltinhos e disse que não havia necessidade de procurar o alho Osgur, pois ela descobriu que a fábrica está falida e que fez um empréstimo hipotecando o terreno, dizendo que em breve ele teria que vender o lugar, que a ilha se livraria do alho Osgur e ela iria para Tóquio. Enquanto caminhava com a amiga, ela foi reconhecida pela tia, pois é, ela iria ligar para o chefe. Lugar pequeno é assim mesmo, né, gente? Haziran ficou em uma saia justa quando a prima perguntou se elas iriam voltar sem procurá-las, e ela disse que não queria incomodar apenas. A tia levou para o antigo quarto da mãe dela, falando que a mãe fez o primeiro desfile depois que o pai faleceu. Eu acho que ele faleceu. Ela ligou para o chefe explicando tudo que encontrou, mas ele exigiu as fotografias dos documentos, parabenizando-a pelo emprego em Tóquio, e logo depois ligou para o banco para retirarem um empréstimo. Como Haziran ficou presa na casa da tia, perdeu a balsa para voltar para casa e ficou indignada. Alper convidou Poirais para a noite no bazar e conseguiu convencê-lo depois de muito esforço, ao passo que a tia da Haziran a convencia de ir para o mesmo lugar também. Quando chegaram no local, Haziran recebeu a ligação da mãe que perguntou se ela havia encontrado a tia e ela mentiu dizendo que não e ainda pediu que se encontrasse não era para falar com ela. Eita, Haziran, que furada, hein? Sua mãe não quer que você fale com sua tia. Poirais e Haziran se encontraram no local e ocorreu uma troquinha de farpas, né, gente? Olha a carinha dele para ela. Tão fofinho, gente, esse casal é perfeito. E logo depois, quando passou por ela, ele ainda deu uma lição de moral. Pois é, bem no ouvidinho dela, olha, irritando a mocinha. Oh, meu Deus, olha só que fofinho os dois. E ainda rolou uma troca de olhares entre Biridique e Alper, amigo de Poirais. Eu acho que vai ter outro casalzinho, hein? A filha do prefeito, que é caidinha pelo Poirais, chegou no local para fazer as honras no lugar do pai, abrindo a maratona de dança. De repente, uma menininha pediu ajuda do Poirais para pagar um passeio do acampamento, enquanto a Idil, filha do prefeito, fingia ser boazinha consolando a menina, pois é. E quando o menino chamou Poirais e Idil para participarem da dança, ela não pôde, pois havia torcido o pé. Ai, que bom!
Mas a menininha disse que havia anotado o nome do Poirais para participar, mas ele disse que não sabia dançar, enquanto a menina implorava. Mas o rapazinho da praia que organizava o evento viu Haziran e falou no microfone que a namorada do Poirais estava lá, deixando a filha do prefeito confusa. Haziran se recusava enquanto as meninas pediam que ela fosse, e Poirais falou com a criança que iria ganhar por ela, deixando Idil sem palavras. Quando Poirais se aproximou de Haziran, disse que ela não iria recusar, já que disse que era a namorada dele, e ambos foram para a pista de dança, pois é. Mas antes rolou aquela discussãozinha, né, de comecinho de relacionamento, né, de romance. Eles estão sempre trocando farpinhas, pois é. Troca de olhares também, é claro, né, gente? Esse casal tem uma química perfeita, gente, amei. Olha só como eles dançavam, muito lindo. E olha que ele não queria, hein? E a filha do prefeito, a Idil, quis mandar Poirais para casa, pois é. Mas ele se recusou, estava gostando de ficar com a lindona. E quando tocou a música preferida dela, ele até sorriu, mas ela já estava exausta após uma pausa. E Jill derrubou a Haziran, mas não adiantou e logo dançaram um tango, olho no olho. Foi lindo, gente. Olha só a troca de olhares deles. Muito fofinhos. Ah, tô amando. Como não suportava vê-los dançando, e Jill pediu que Sadiq desligasse tudo e, em troca, ele não pagaria o aluguel de um balcão. Mas seu plano não deu certo, porque o cupidinho lá, o organizador, o rapazinho, disse que não podia parar e tal. E a dança continuou e ambos ficaram mais próximos, mas Haziran percebeu que Jill sentia algo por ele, e Poirais falou que eram apenas amigos e que ela cuidava da avó dele. Mas ela quis saber mais. Poirais falou do coma e Haziran disse que ela iria acordar com uma bela adormecida, que talvez ela estivesse esperando pelo toque do amor verdadeiro. E Poirais disse que era uma mentira, que o poder do amor só funciona nos contos de fadas. E depois de muito tempo, Haziran disse que não conseguia manter sua cabeça erguida, e Poirais ofereceu seu ombro para ela dormir, dizendo que a segurava. E ela pediu para que ele prometesse que não desistiria, e ele prometeu. Quando a pulseirinha da sorte dela caiu, uma mulher que ainda competia chutou para uma valeta e rolou um estresse no final. Poirais e Haziran ganharam o prêmio e a menininha, Zeynep, ganhou o acampamento. Após entregarem o prêmio para a menininha que já havia saído do lugar, andaram pelas ruas, pois a Haziran estava morrendo de fome, mas Poirais a levou a um lugar lindo e naquele momento Poirais não respondeu uma pergunta que Haziran fez sobre os pais dele. Ele só apenas respondeu que era de lá, da ilha, nativo. E conversando com ele, Haziran falou sobre o que gostava, ou seja, nada de natureza, que ela gosta mesmo é de barulho, de adrenalina, mas apreciou o lugar e ainda disse que não foi lá para tirar selfie. Epa! Quis saber a história do lugar e Poirais disse que tinha sido feito em homenagem à deusa do sol, em que o eclipse solar é claramente visível, que antigamente um eclipse solar era considerado sagrado, e ela quis saber o porquê. E ele respondeu, porque o sol e a lua estavam apaixonados um pelo outro e que eles esperavam centenas de milhares de anos para se reunir, e ambos se olharam e o clima ficou quente. Eles conversaram e ele acabou descobrindo que a Selma era sua tia e também disse que sua mãe era de lá e que ela não, e que seu trabalho tinha acabado, despertando a curiosidade nele. Mas Harizan, mesmo nervosa, disfarçou. Pois é. E quando chegou na casa da tia, ela adormeceu no jardim da casa, mas antes Poirais a cobriu, antes de sair, e o clima de romance já está fluindo. Assim que ele saiu da casa da tia, foi no local da festa e pegou a pulseirinha da sorte da Haziran. Pois é,
E a filha do prefeito tenta conquistá-lo de todas as formas, mas não tem jeito, né, gente? Quando não rola, chegou com um bolinho para ele, mas ele dispensou. Ela cuida da avó dele e já chama de sogra. E quando Poirais não está presente, é claro, né? Já vi que será pedra no sapato. Ela ficou surpresa quando soube que Poirais ficou dançando com a Hazirã até o final e que foram vencedores. E Poirais, com a pulseira da sorte da menina, se agarrou naquela pulseira. É assim que o amor começa. Hazirã, em uma conversa com a tia Selma, que a hospedou, descobriu que Poirais é um dos sócios da casa antiga e que durante um tempo quis construir algo lá e por coincidência pertence a ela também, e que suas avós eram parceiras e que tinham planos com um terceiro sócio. Antes de retornar para casa, Hazirã voltou no lugar em que perdeu sua pulseira da sorte, mas não encontrou, e quando Poirais chegou não revelou ter encontrado rolando uma discussãozinha, e ele com a pulseira na mão enquanto ela esbravejava, sentida em ter que deixar sua pulseirinha na ilha. Pelo jeito, Alper está sentindo uma atração pela Beredi que está sendo recíproco. E Jill foi até o ateliê da Selma, pois é, ela queria saber quanto tempo a sobrinha ficaria na ilha. Ela está morrendo de ciúme e descobriu, através da tia, que ela iria para o exterior e ficou aliviadíssima. Hazirã e Poirais se encontraram por acaso e ambos receberam uma ligação ao mesmo tempo. Hakan disse que o relatório havia ajudado porque identificaram que a fábrica está com problemas e que o empréstimo seria retirado e que se Ali não conseguir pagar a hipoteca, o terreno será vendido. E Hazirã, confusa e ao mesmo tempo preocupada, mas acabou ouvindo Poirais falar sobre o empréstimo e congelou naquele momento perguntando o que tinha acontecido. E Poirais disse a ela que o banco descobriu que ele estava perdendo dinheiro. Hazirã descobriu que ele era o dono da fábrica e desabafou com ela, falando sobre os equipamentos que ele tinha comprado e que ele agora teria que vender a casa da avó para pagar a dívida. Hazirã ligou para Hakan e descobriu o nome completo dele, Poirais Ali Osgur, deixando a menina em choque. E quando chegou na padaria, falou tudo com o Biridik e ainda confirmou com a Melissa sobre Poirais ser o dono da fábrica e, para sua consciência não pesar, ainda perguntou se ele era uma pessoa ruim e ela disse que não, só teceu elogios a respeito dele, dizendo que todos na ilha amam ele. Harizan ficou arrasada e, ao chegar na casa da tia, ouviu Poirais conversar com ela sobre ter que pagar um empréstimo que antes seria de 5 anos e agora pagará em 3 meses. Pois é, diminuiu bastante, né, esse prazo para pagar, diminuindo para 3 meses. Nossa! Poirais já sabe que alguém viu as fotografias do relatório contábil, mas não imagina quem fez aquilo, ele só sabe que foi um dos turistas. E para piorar a situação, Hazirã descobriu pelo Poirais que querem construir um centro recreativo e para isso destruirão as oliveiras, e logo depois saiu arrasado. Ela ficou com muita raiva do chefe e do Hakan. Quando chegou em casa, Hazirã descobriu que sua mãe também perdeu muito dinheiro com as confecções que não foram vendidas, além do desfile que não deu certo, pedras preciosas usadas nas roupas e tal, e que resolveu vender a casa deixando a filha mal. Afinal, a casa é a única lembrança que o pai deixou, e disse que não venderia para a mãe. Mas ao ver o valor da dívida ficou em choque. Hazirã partiu para cima de Hakan quando voltou da ilha, desconfiando de algum problema entre eles. Pois é, eu também acho que existe alguma coisa, algum mal-entendido. E ao entrar na sala do chefe para tentar fazê-lo declinar da decisão de comprar as terras, o homem não ficou interessado em saber e ofereceu o bônus que ela mereceu. Mas Harizan pediu 2 meses de bônus, ou seja, férias, até o escritório de Tóquio abrir, e confirmou que pretende eliminar as oliveiras. Pois é, e ela ficou arrasadíssima. Hazirã foi para a ilha e fez uma proposta para Poirais
a fim de consertar o problema que aconteceu com a sua ajuda, sem que ela imaginasse o dano que causaria. Ela pretende saldar as dívidas da mãe e ajudar Poirais. Totalmente determinada, seguiu ao encontro dele, que limpava seu barco com uma proposta de reabrir o hotel durante o verão, dando parte do valor para ele. Mas Poirais achou estranho para uma menina que morou fora construir algo em uma ilha, e depois de muita insistência ele aceitou, mas ela teve que aceitar também as condições dele. Afinal, ambos são orgulhosos. Ela alugou uma casa caindo aos pedaços através do Sadir, que faz tudo esse homem, gente. E quando chegou, percebeu que não tinha como ficar lá e foi para casa da tia. Enquanto Haziran falava ao telefone com Biridik, sua prima Neir ouviu ela dizendo que não queria trabalhar com Poirais, mas que teria, falando do receio que ela tem se o segredo for descoberto, e a menina ficou com raiva e logo depois saíram juntas. E Neir, após perceber, através da conversa, que Haziran não estava ali porque queria, pressionou a prima para revelar o segredo que ela escondia, dizendo que não permitiria que o irmão Poirais fosse enganado porque ele não merecia. E quando ele apareceu, a prima disse que iria contar tudo, gritando pelo Poirais, enquanto Haziran tentava explicar. E a única solução que ela encontrou foi dizer que estava apaixonada por ele. E quando Poirais se aproximou, a prima pediu uma prova e Haziran o beijou. Apaixonada pela série que promete. Gente, foi o máximo essa série, adorei o primeiro episódio. Recomendo, espero que vocês gostem e acompanhem aqui pelo canal Viagem pela Turquia, é claro, né? Pessoal, obrigada pela visita, deixem comentários sobre o que vocês acharam, assistam a série, ela é muito fofinha, é bem leve, deixem joinha para divulgar o canal, lembrando que os links para assistir a Damazalan ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. E um forte abraço para vocês. Bye, bye. Olha que beijo lindo, gente. Se não tem beijo em Emanet, tem a Damazalan logo no primeiro episódio. Olha só, gente. Eu tô estacionada aqui, olha. Vou até o final. Olha que lindo. Oh, meu Deus do céu. Promete. Vamos lá, gente. Assistam. Beijos.